Oi pessoal, vamos então fazer uma revisão, né? E para quem não é aluno, né, de sala de aula, vamos aproveitar para aprender um pouquinho sobre máquinas de estado para jogos, né? Na verdade, não é nem só máquina de estado, né? Vai ser uma sequência de vídeos que vai mostrar como se aplica a inteligência artificial, né? Os conceitos principais para você criar a inteligência artificial para os seus jogos, né? Bom, basicamente são três assuntos importantes para poder criar a inteligência artificial para jogos. O primeiro deles, né, é a máquina de estado, que define o comportamento de um agente, né? Quando eu falo agente, a inteligência artificial, ou seja, se ela vai estar perseguindo, se ela vai estar se escondendo, se ela vai estar atirando. Então, todas essas ações, assim, elas são disparadas através da máquina de estado, né? O que seria o estado? O estado é o comportamento. E a máquina, ela faz o quê? Ela faz a intercambiação, né, entre os estados dessas ações, né? Então ela vai definir quando tem que fazer cada uma das coisas. Bom, basicamente aqui, inicialmente, a gente vai ver alguns conceitos, né, antes de começar a fazer o código. Vamos pensar aqui no jogo do Pac-Man, né, que foi largamente utilizado na sala de aula. Então a gente tem o fantasminha do Pac-Man. Logo que o jogo começa, o estado do fantasma é caçar, certo? E a gente tem, né, caçar o Pac-Man. Mesmo que cada fantasma tenha uma máquina de estado específica, né, que dê um comportamento único para eles, e se a gente for generalizar eles basicamente têm que caçar o Pac-Man. Na hora que você pega e busca, né, pega o power-up, né, aquela pílula poderosa, faz com que os fantasmas comecem a fugir do Pac-Man, certo? Bom, passado o efeito, eles voltam a caçar. E a gente tem o dispersar aqui. O que seria o dispersar? É quando em algum momento a caçada, né, o fantasma, ele desiste de perseguir o Pac-Man e vai tomar um outro rumo, né? Ele vai recalcular ali para poder fazer uma nova investida no Pac-Man ali, certo? E basicamente a gente tem esses três estados aqui. A gente não pode esquecer, né, que cada fantasminha eles acabam tendo um comportamento, né, diferente de cada um. Aí aqui tem uns dizeres aqui que eu nunca lembro, né, na verdade, qual é o comportamento de cada um deles. Mas esse aqui é o perseguidor, né? Esse aqui é o bobo. Eu lembro dos dois, né? Perseguidor e bobo, né? Então a gente tem lá, né, o Blink, né, o fantasma vermelho. Ele é o perseguidor, né? Ele do Pac-Man. Obstinadamente, você durante todo o jogo, enquanto o Ping, o fantasma rosa, se posiciona em um ponto a 32 pixels em frente da boca do Pac-Man. Ou seja, a gente percebe que esse cara aqui é o perseguidor e esse aqui é o cara que ele vai, né, tal, e faz uma certa provocação ali em relação ao Pac-Man ali. Bom, já o fantasma azul, ele tenta se posicionar em um local semelhante. Bom, nesse caso aqui, ele tenta copiar o comportamento do Pac-Man, né? E a gente tem o Clyde aqui, que seria o amarelinho, né? Tal, que ele vai ficar andando de forma aleatória dentro do labirinto. Só que é o seguinte, como o jogador está o tempo inteiro se movimentando comendo as pílulas, e os fantasmas estão o tempo inteiro se movendo ali, dá uma impressão que todos eles estão altamente assim atrás do Pac-Man. Daria para fazer isso, só que assim, o mais difícil na hora que você vai montar um agente de inteligência artificial não é nem deixar ele inteligente, mas é você dar uma emburrecida, né, nele, tal, para que o gameplay fique interessante, né, para que o jogador tenha condições de poder pegar e ter um desafio, mas que o desafio não seja frustrante para o jogador. Porque matematicamente é muito fácil de falar assim pro fantasma, ó, vá lá e pegue o Pac-Man, né? Agora, o complicado é você pegar e falar assim, olha, pegue o Pac-Man, mas se comporte como um ser, né? Que você tenha falhas, dúvidas, que você vai pensar antes de agir e assim por diante, certo? Bom, basicamente é isso. Para começar, então, vamos pegar aqui no caso e vamos criar uma cena bem simples, né? Aqui no meu caso já está criado, tem um plane de dois cubos aqui, onde um cubo é o agente, que é o ciano aqui, esse rosinha aqui, e tem aqui o chão e tem aqui o jogador, tá? Tem dois scripts também aqui, um script player e um IA. Bom, o player não precisa nem falar nada, né? No caso do script do player, a gente tem um script bem básico aqui de input, né, horizontal vertical, que faz com que ele possa se movimentar no plano, né, com as teclas aqui conforme eu vou pressionando.
E o grande lance vai ser escrever um script de IA. Bom, a gente vai fazer o seguinte. No caso, o jogador, quando chegar numa certa distância em relação ao agente, o agente vai passar a perseguir o jogador, certo? E o jogador vai ter que fugir. E a partir do momento que ele pegar e conseguir fugir, ele para de perseguir, certo? Então a gente tem dois estados aí, que seria perseguição, né? E vamos dizer assim, estado neutro, né? Não perseguindo. Perseguindo, não perseguindo. Dois estados. Bom, nesse caso aqui, como eu tenho que explicar para o meu agente, né, para minha IA, quem que é meu alvo. Então eu posso dar um game object aqui, certo? Game object. E vou definir aqui o alvo, tá? Nesse caso aqui o alvo é o jogador, né? Define o alvo. Aqui no caso o jogador. Aqui. Bom, aí eu tenho ali, né, uma distância, né, que a gente pode colocar aqui, tá? Distância para perseguir. Melhor, vamos colocar um nome mais curto, né? Raio de visão. Aqui no caso não é bem uma visão, a gente não está trabalhando com sensores, né? Mas a gente aqui no caso vai colocar um raio de visão ali para ele, né? Então é distância entre distância que dispara o estado de perseguição, tá? Bom, aí é o seguinte, né? Vou utilizar aqui tudo dentro do update, mas a gente poderia melhorar o código, mas vamos deixar ele pequeno para poder ficar só o que realmente importa, né? E vocês entenderem o conceito. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é verificar a distância entre um elemento e outro. Então eu posso vir aqui no float d, certo? Aqui no caso da Unity a gente tem um comando que é bem interessante, que é o vector3.distance. No caso ele pega aqui, se vocês olharem, né, dois vector3, que poderia ser uma posição, rotação, seja a escala, né? Mas aqui no caso a gente vai usar a posição de um objeto A e objeto B. E ele retorna a distância entre esses dois pontos aqui no plano cartesiano. Então eu posso vir aqui e falar que o meu primeiro elemento é o transform.position. Quando eu falo transform.position, é o elemento no qual esse script está servindo de componente. Que no caso é o cubo vermelho, que é a IA. Então eu estou falando a posição da IA. Aí eu vou falar aqui o alvo.transform.position. Então, quem que é meu alvo? Meu alvo aqui, no caso, é o jogador, certo? Aqui, só para a gente poder entender um pouco melhor, eu posso dar um print D aqui para poder enxergar o valor dentro do console, certo? Então, se eu dou um play... Opa, ele está reclamando que ainda não implementei, né? Então, se eu seleciono aqui a IA, certo? Ele tem aqui, aí eu posso pegar o jogador, falar que o jogador é o alvo, né? E por enquanto a distância eu vou colocar, sei lá, 2 de distância, não sei, depois tem que testar. Aí eu dou um play, aí percebe que a distância entre os dois aqui é 10, certo? Se eu pegar e movimentar o meu player, ó, e me aproximando, percebe que a distância vai diminuindo. Até o ponto que eu estou bem perto, ó, e chega quase a zero, né? Que ele está sobrepondo aqui um com o outro aqui, certo? Então, essa distância aqui a gente vai usar para poder simular um campo de visão, certo? Então, eu vou falar assim, olha, quando você chegar bem perto, enxerguei você, passa a te perseguir, certo? Tá? Bom, agora, o que eu vou usar? Né? Já viu aqui o print, beleza? Aí eu vou chegar aqui, aliás, vou até deixar aqui por enquanto, porque a gente pode usar para poder dissertar um pouco mais, né, sobre a distância dele ali. Aí eu posso colocar aqui uma verificação. Aí eu posso falar assim, se o D for menor, né, que o raio de visão, ou seja, se no caso ele se aproximou demais do agente, o agente passa a perseguir ele, tá? Então aqui, ó, verifica se a distância entre agente e player e dispara o estado de perseguição.
Bom, nesse momento aqui, então, eu também posso utilizar o transform.position, que seria a posição da IA, e eu vou falar que a posição dela, ela vai perseguir um vector 3.lerp. O que seria o lerp, né? O lerp aqui no caso, ele vai fazer com que a IA busque a posição do jogador, né, e passe a dar a sensação de perseguição ali. Então aqui no caso ele pede que o preenchimento do lerp, ele pede o ponto A e o ponto B e a velocidade no intervalo. Então eu vou falar aqui a minha própria posição, ponto position, e o alvo ponto transform ponto position ali. E aqui no caso o tempo, né, a velocidade, eu vou colocar 0.05, que eu acho que fica bem rápido. Vou bater no F aqui, né, que é de float. Aqui no caso aqui, beleza. Aí eu vou de salvar, dou um play, e beleza ali. Então, ó, conforme eu vou andando aqui, aí percebe que a distância para que a IA ela passe a perseguir é 2, ó. A gente está aqui em 6. Então, eu vou me aproximar mais um pouco, ó. Ó. Ela passou a perseguir, tá vendo? É que a distância não, perdão, a velocidade está muito pequena. Vamos alterar um pouquinho isso aqui. Vamos falar que aqui a velocidade é 1. E no caso da distância, vou alterar aqui no painel. Vamos colocar aqui 3. Então vem, ó. Foi ali, ó. Agora tá perseguindo, ó. Tá até. Pegou e grudou ali, né? Tá muito rápido demais ali. Zero ponto 0.08 talvez. Ela tá lá, ó, perseguindo. Aí eu saio fora, ela para de perseguir, certo? Então a gente tem dois estados aqui, ó. Nesse caso, dois estados naquela, né? Porque assim, se a gente for olhar aqui no código, a gente tem um único estado. Ela tem o estado de parado, ou seja, ela não faz nada, ou ela dispara esse estado aqui. Vamos melhorar isso aqui. Vamos supor que eu vou colocar aqui no start aqui, vou criar o método start aqui, e vamos criar um vector 3 para pegar uma posição, e vamos chamar de posição inicial. Okay. Nós vamos falar que a posição inicial da IA, a gente vem aqui, ó, posição inicial é igual a transform ponto position aqui. Então, obtém a posição inicial da IA, certo? Pegou ali. Bom, aí o que eu vou fazer? Ele pegou a posição inicial, aí eu vou falar que ele vai perseguir ou que ele vai retornar, certo? Para a posição anterior. Então eu posso falar assim para ele assim, ó, else, certo? Aliás, else if, certo? E falar que se aqui no caso, né, o transform.position dele ali, tá? Aqui no caso seria legal também pegar e verificar a distância, né, entre os pontos aqui. Então eu poderia chegar aqui e fazer assim, ó, se o vector 3 ponto distance de transform ponto position, certo? E aqui no caso agora eu não vou utilizar a IA, eu vou usar a posição inicial. Então, posição inicial, né, se a distância deles aqui for maior que 0, certo? Quer dizer que ela não chegou. Porque se for 0, quer dizer que ela chegou no estado dela ali, né? Chegou na posição inicial dela. Se for isso, eu dou um transform.position
E vou deslocar a minha IA, certo? Através do lerp também, certo? Aqui, ponto lerp. Eu dar um Ctrl C, Ctrl V, mas não vou dar não. Dou um transform ponto position. Aqui no caso. E falar que agora o alvo dela é a posição inicial ali, certo? E aqui no caso da posição inicial, certo? Aqui, vou falar que ela vai andar para lá. Então 0.08 também, talvez, acho que vou para 0.8 aqui seja uma boa solução. Opa, perdão pessoal, aqui é ponto e vírgula, tá? Então beleza. Então agora a gente tem aqui, se a distância for menor ele vai buscar, e senão ele vai voltar para a posição dele, né? Vamos ver se tá tudo correto, se tá funcionando também, né? Então, se não tiver a gente arruma, não tem problema. Então vamos lá, eu dou um play, certo? Então ele tá ali parado, e aí eu chego próximo, ó, ele passou a perseguir, ó, saí fora, ele voltou então lá para a posição dele, ó. Então agora eu tenho dois estados, ó, um de perseguição e um de guarda ali que ele volta para a posição dele, tá? Então basicamente a máquina de estado ela não é mais que uma coleção de ifs, né? Só que dentro de cada if é que mora o segredo, né? Que vai estar lá o comportamento da sua IA, né? Então esse aqui é um comportamento, né? Tipo de perseguição em relação a IA. A gente também poderia pensar no comportamento de evasão, comportamento de ataque e assim por diante, certo? Eu separei aqui no caso um algoritmo, né? Para a gente poder fechar esse assunto, onde a gente tem aqui, certo? Um algoritmo que a gente está falando assim, ó, de perseguição. Então a gente verifica o quê? Se o caçador, a posição do caçador é maior que a caça, então o caçador ele vai subtraindo, ou seja, quer dizer que ele vai perseguindo a caça, né? Então ele vai chegando mais próximo da caça. Se não, o caçador, né, no caso aqui, for menor que a caça, o caçador ele passa a somar. Aqui no caso a gente está falando de dois tipos de dois eixos ali, certo? Mas basicamente esse algoritmo aqui ele simboliza isso aqui que a gente acabou de fazer, certo? Que é de perseguição, né? É que no caso da Unity ela acaba tendo alguns comandos um pouco específicos assim que acabam agilizando bastante o processo, tá? Se eu precisasse, por exemplo, fazer inverso, né? Falar que a minha IA, ela não é mais uma perseguidora, ela é uma presa que vai fugir do player que tenta pegar ela, né? Eu poderia verificar assim, ó, se a distância entre eles for menor, do jeito que está aqui, agora é o seguinte, eu poderia pegar aqui no caso e falar que a distância dele é o alvo, certo ali, certo? Aqui no caso, e aqui no caso eu poderia até fazer uma brincadeira, pegar e somar aqui, falar que é um 5 aqui, certo? Aqui no caso, né? Só que aqui vai dar um errinho, porque aqui eu só tenho uma posição, né? Aqui. O que eu poderia fazer é o seguinte, né? Poderia pegar aqui dentro desse if, certo? E falar que alvo, né? Poderia até criar aqui um vector 3 aqui, né? Chamar de A e falar que alvo ponto transform ponto position aqui, certo? Mais, sei lá, mais 3, certo? O ponto transform ponto position, ele não vai aceitar, né? Aí a gente pode chegar aqui a.x, x aqui, transform ponto position ponto x, e podemos chegar aqui
Opa. Ponto Z. Beleza. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui a posição, vai somar mais 3. E agora ele vai pegar aqui no caso e vai manter uma distância. Não é o mais adequado, mas é só para poder exemplificar ali, né? Certo? Bom, como exercício, né, para vocês aí para a prova, eu queria que vocês pegassem agora, né, deixa eu simplificar isso aqui de novo. Eu queria que vocês pegassem queria que vocês pegassem esse código aqui, tá? E fizesse diferente. Que você controla o jogador, certo? E no caso aí a forge do jogador. Como exemplo que eu posso dar para vocês é esse carinha aqui, ó. Quando você joga o Super Mario 64, Coelho, a gente tem uma fase ali que o Mario ele tem que pegar e perseguir o coelho, né? Tá aqui. Deixa eu ver se é isso aqui, senão não é um vídeo de bobeira e tal. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, por exemplo, o Mario, percebe ali, tá? Ele chega perto do coelho, ó, o coelho foge, né? Aqui no caso ele já pegou o coelho. Mas no início aqui da perseguição, ele propõe, né? Que o coelho propõe que é tipo um pega-pega, né? Já que a internet não tá tão boa aqui, né? Tá vendo? Ó? O Mario corre atrás dele e ele foge. Garanto pra vocês, se vocês estudarem isso aqui, vocês vão ficar felizes quando vocês pegarem a prova, tá? Então, procura tentar fazer esse exercício aqui, quebrar um pouco a cabeça e tal. É bem facinho e bem tranquilo. Bom, pessoal, então essa é a revisão sobre a parte de máquina de estado, tá? Claro que isso aqui é o conceito, que nem eu falei para vocês nas aulas, né? Máquina de estado é um conceito que você pode aplicar para diversos tipos de situações e jogos, né? Que nem Street Fighter, né? Que é extremamente complexo, a quantidade de movimentos e golpes, né? Que o lutador pode dar. Ele é, né, uma máquina de estados, só que porém tem N estados, assim, combinações de estados, né, que um passa por um estado, que passa por outro, tem uma ramificação bem grande. Mas se você entender bem esses conceitos, depois, né, pensando e arquitetando melhor, você consegue construir qualquer tipo de comportamento para o seu jogo, tá ok?